Olá você, tudo bem? Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e estude biologia através do método Biomap com videoaulas em formato de mapa mental. Você terá acesso a videoaulas com conteúdo completo e material para download na descrição de todos os vídeos. Boa aula e bons estudos! Após a fecundação do óvulo pelo espermatozoide, o zigoto resultante entra num processo de divisão celular por mitose, denominado de segmentação ou clivagem. Se iniciou, então, o processo de embriogênese. A questão é que essas segmentações nem sempre são iguais, pois depende da quantidade de vitelo no ovo. Este é o assunto da nossa aula de hoje. Eu sou o professor Billy Paul, do canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento. E após a vinheta, embriologia, segmentação ou clivagem, especialmente para você. Vamos lá? Ok, segmentação ou clivagem. Se você ainda não assistiu a aula sobre tipos de ovos, recomendo que você assista. Deixarei o link da aula na descrição deste vídeo, beleza? Professor, o que tem de relevante, o que tem de importante no processo de segmentação? Primeira coisa, a segmentação, que é a divisão mitótica do zigoto, que irão formar as células tronco embrionárias, também denominadas de blastômeros, tá certo? A segmentação destas células é exclusivamente dependente da quantidade de vitelo existente no ovo, entendido? Vitelo, tá? Torna a segmentação diferenciada. Baseado nisso, temos então dois tipos básicos no processo de segmentação. A segmentação pode ser holoblástica ou total. A segmentação pode ser meroblástica ou parcial. Mas antes da gente comentar sobre isso, deixa eu te fazer aqui uma analogia para que você entenda perfeitamente a relação da segmentação com a quantidade de vitelo presente no ovo. Olha só, vamos imaginar que você chegou em casa ao meio-dia para almoçar. E aí você perguntou para a pessoa que estava fazendo a comida na sua casa, pode ser alguém que trabalhe na sua casa ou a sua mãe, e você chegou e, ora, o almoço está pronto? E aquela pessoa então que estava preparando o almoço disse para você assim, olha, é meia hora ainda para terminar, tá pertinho, mas é meia hora ainda. E aí você sentou-se na mesa de jantar da sua casa e ficou esperando o almoço. Sem nada para fazer, você pegou uma moeda, tirou uma moeda do bolso de R$1, colocou em cima da mesa e começou a dar petelecos nessa moeda. E aí, o que é que você percebeu? Você colocava a moeda em cima da mesa, dava um peteleco, a moeda voava por cima da mesa, caía no chão. Você levantava da cadeira, pegava a moeda, voltava, colocava em cima da mesa, outro peteleco, a moeda voava por cima da mesa e caía no chão. E aí você começou a fazer uma brincadeira da seguinte forma, eu vou ver o quanto mais longe eu consigo jogar a moeda. E você foi imprimindo cada vez mais força no peteleco da moeda, a moeda indo cada vez mais longe, chegou um momento que você resolveu dificultar a brincadeira. Você pediu lá para a pessoa, para sua mãe, por exemplo, uma lata de óleo de comida cheia. Ela lhe deu. Você abriu a lata e derramou todo o óleo em cima da mesa. E aí você sentou-se na mesa, colocou a moeda num ponto da mesa, deu um peteleco. E o que aconteceu? A moeda se deslocou quando bateu na massa de óleo, freou. Você pegou a moeda, colocou de novo, deu outro peteleco e aí ela batia na massa de óleo, a moeda e freava. Pronto! Simples assim. Resultado: a movimentação das células no processo de divisão do ovo ou zigoto é mais difícil essa movimentação e esse processo de divisão total
na célula quando a quantidade de vitelo é muito elevada. E mais fácil fazer essa divisão e a movimentação das células pela superfície do ovo quando a quantidade de vitelo é menor. Por isso que a segmentação pode ser diferenciada. E como dividimos essa segmentação, professor? Holoblástica ou total? Distribuição igualitária dos blastômeros, que são as células resultantes da divisão do zigoto. Olha lá, entendido? Por toda a estrutura do embrião. Então você tem aqui, ó, o zigoto, que é a célula ovo, a célula fecundada, ela entra no processo de segmentação, primeira clivagem 2 células, segunda clivagem 4 células. Entendido? Beleza? Terceira clivagem 8 células e assim sucessivamente. Só que você percebe que uma célula se dividiu completamente em 2 células, que se dividiu completamente em 4 células, que irá se dividir completamente em 8 células, em 16 células, 32 células, 64, 128, tá certo? E assim sucessivamente. Na segmentação meroblástica ou parcial, ocorre uma distribuição diferencial dos blastômeros por toda a estrutura do embrião. Então você percebe que o processo divisional desse ovo aqui aconteceu nessa superfície superior, onde você tem a divisão, olha lá, em 2 células, divisão em 4 células na segunda clivagem, mas percebe-se claramente que a divisão aqui, ela não é total, ela é parcial. O ovo não se segmenta completamente, ele não cliva completamente. Entendido? Então essa é a diferença entre a segmentação holoblástica ou total da segmentação meroblástica ou parcial. E o que dificultou essa segmentação meroblástica aqui, essa segmentação nesse segundo exemplo nosso aqui, segmentação meroblástica ou parcial, a quantidade de vitelo, que é muito grande nesse ovo, em relação à quantidade de vitelo, que é menor nesse ovo aqui da nossa esquerda. Certinho? Muito bem. Essa segmentação holoblástica ou total, ela pode ser como? Ela pode ser igual. Quando é, professor, que a segmentação holoblástica ou total ela é igual? Quando os blastômeros, as células troncos resultantes da divisão do zigoto, elas apresentam o mesmo tamanho. Então, olha lá, eu tenho aqui um grupo de células de uma segmentação, entendido ou não? Eu tenho aqui a terceira clivagem, formou-se aqui então 8 células de tamanhos semelhantes, de tamanhos iguais, blastômeros de tamanhos iguais, o ovo se segmenta completamente, segmentação holoblástica ou total do tipo igual. A outra situação pode ser desigual. Os blastômeros são de diferentes tamanhos, tá certo? Como assim, professor? Olha lá. Eu estou tendo uma segmentação total, a célula está se segmentando, está se dividindo, está clivando completamente e originando células. Só que as células vão se agrupando e são de tamanhos diferentes. Eu tenho blastômeros menores e tenho blastômeros maiores. Os blastômeros menores são chamados de micrômeros e os blastômeros maiores são chamados de macrômeros. Professor, por que isso? Porque a quantidade de vitelo nessas células aqui, neste ovo aqui, entendido que é clássico de ovo heterolécito, tá certo? Essa quantidade é maior do que no ovo que se segmentou numa segmentação com blastômeros de tamanhos iguais. A outra situação, tá? É a situação da segmentação meroblástica ou parcial, que pode ser discoidal. Professor, discoidal por quê? Porque olha só, a divisão está sendo nessa região superior aqui, que é a região do polo animal. Então você observa aqui que na primeira clivagem temos 2 células, na segunda clivagem 4 células, na terceira clivagem nós temos 8 células, quarta clivagem 16 células e assim sucessivamente. Mas essa segmentação está ocorrendo nessa região aqui do desenho superior na célula. Tá certo?
Essa estrutura aqui é chamada de cicatrícula ou disco germinativo. Então, uma segmentação, tá, onde o ovo não se segmenta completamente, ela é meroblástica ou parcial. Quando, tá certo, essas células se agrupam numa determinada região desse ovo, forma-se então o disco germinativo. Então você fala em segmentação meroblástica ou parcial do tipo discoidal. O outro modelo de segmentação é a segmentação meroblástica ou parcial do tipo superficial, ok? Os blastômeros se arranjam na superfície do ovo. Como assim, professor? Aqui na região central, eu vou ter o processo divisional, eu vou ter o processo de segmentação ou clivagem, que vão originar várias células, inicialmente posicionadas na região central, mas que depois migram para a periferia, formando um contorno aqui, ó, como você está vendo, na célula ovo, um contorno periférico. Então isso aqui é a segmentação meroblástica ou parcial do tipo superficial. E aí veja bem, você, se não assistiu a aula de tipos de ovos, existem ovos com pouquíssimo vitelo, são os ovos oligolécitos ou alésticos, que fazem segmentação do tipo holoblástica ou total do tipo igual. Temos um tipo de ovo que tem uma quantidade razoável de vitelo, média de vitelo, que são os ovos do tipo mesolécitos. Esses ovos fazem segmentação do tipo holoblástico total desigual. Os ovos megalécitos, que possuem grande quantidade de vitelo, fazem segmentação meroblástica ou parcial. Devido à grande quantidade de vitelo, esses ovos não vão conseguir se segmentar completamente e fazem uma segmentação ou clivagem do tipo discoidal. E os ovos centrolécitos, que possuem muito vitelo na região central do ovo, contornando o núcleo, fazem divisão, segmentação ou clivagem meroblástica ou parcial do tipo superficial. Na próxima tela, montamos para você um quadro resumo definindo isso bem direitinho. Se você assimilar esse quadro aqui, você resolve a maioria das questões de embriologias que aparecem em provas a nível de quê? De tipos de ovos e a nível de segmentação. Preste bem atenção como funciona. Eu tenho ovos com pouca quantidade de vitelo, são os ovos oligolécitos. Tem pouco vitelo, a ocorrência, tá certo? Mamíferos, encontro também em equinodermos, encontro também em poríferos, exceção ornitorrinco e equidna ou equidina. Por quê, professor? Veja a aula, assista a aula sobre tipos de ovos, que lá explicamos em detalhes isso aí. E aí, veja só que coisa interessante. A segmentação nesse tipo de ovo, que é oligolécito, será uma segmentação holoblástica do tipo igual. Os blastômeros que surgem têm o mesmo tamanho. O outro tipo de ovo são os ovos mesolécitos, que possuem média quantidade de vitelo. A ocorrência deles são peixes e anfíbios. Esses ovos que têm média quantidade de vitelo irão apresentar segmentação também holoblástica ou total, mas do tipo desigual, originando células menores, os micrômeros, originando células maiores, os macrômeros. Aí temos o terceiro tipo de segmentação, que envolve os megalécitos, que tem muito vitelo, tá? Como é o caso dos ovos dos répteis e das aves. Ocorrência exatamente em répteis e em aves. Qual é a segmentação, professor? Segmentação meroblástica, o ovo se segmenta parcialmente e do tipo discoidal, formando a cicatrícula ou disco germinativo. Último tipo de segmentação, a segmentação dos ovos centrolécitos. Muito vitelo, mas localizado na região central, em volta do núcleo da célula, que também é central. Ocorrência desse tipo de ovo é o ovo dos artrópodos, é o ovo dos insetos. Segmentação, professor, segmentação meroblástica ou parcial do tipo superficial. Inicia-se no centro do ovo e as células neoformadas migram para a periferia, formando o revestimento externo desse embrião. Beleza, galera?
Aulazinha rápida, sucinta, para que você entenda o processo de segmentação ou clivagem. Vá na descrição do vídeo, acesse o link da aula sobre tipos de ovos, acesse o link para baixar o Biomap desta aula e também o Bioese para que você possa exercitar os conteúdos aprendidos. Dúvida? Deixe aí nos comentários, terei prazer em responder. Até a próxima aula. Tchau!